Boa noite. Meu nome é Nelson Pinto Jacoldi. Eu tenho um canal no YouTube que tem um nome, um título do canal. Ele é denominado Canal Espiritualista Laico Acelera Status Quo. Gostaria que vocês depois revissem e assistissem esse vídeo. Bem, eu vou passar e lá tem uma série de vídeos de uma sequência que é mais ou menos repetitiva como esta, mas que vai trazendo mais conteúdos. E isso aqui eu estou fazendo como uma necessidade por ter trilhado esse caminho e ter descoberto, cientificamente, a necessidade de adentrarmos o futuro com uma nova perspectiva, um novo direcionamento. Então, vamos lá. Nós vamos continuar tratando do assunto Caminho das Almas, sendo uma sequência deste assunto neste prosseguimento aqui, Então, eu falei que nós estamos construindo um abrigo das almas. Eu chamo de abrigo esse desenvolvimento todo de cidades em que as pessoas ficam abrigadas com muitas deficiências causadas pela desigualdade e também por não termos ainda uma classe média mais no centro do centro da classe média para cima, e que seria hoje que não está muito longe se nós tivermos uma independência em relação aos demais países, ou então seguirmos juntos todos dentro do mesmo programa de alcançarmos metas de salários superiores ao que a classe média mais baixa hoje recebe, as mais baixas. Porque eu não dividiria como se faz hoje a classe média A, B, C, D. Eu dividiria em fatiamentos maiores, mas no futuro você vai certamente conseguir um resultado melhor, e dependendo da intensidade do que o desenvolvimento de centro democrático, esquerda. Por exemplo, eu sou de centro-esquerda, mas eu tenho uma parte de mim que é a direita. E toda pessoa que é democrática, ele tem, vindo para o centro, a pessoa tem a parte de esquerda e tem uma parte que é de direita. Porque o contrato social definido, que define a questão da democracia, ela inclui os empresários, inclui as religiões. Mas não vamos falar em religiões, inclui os empresários e o povo. E as religiões são um contraponto que deve desaparecer, como é previsto nas próprias religiões, depois que as pessoas, ninguém mais matar, ninguém roubar, se as pessoas chegarem a um nível de... Mas isso é muito demorado e não vou ficar mencionando isso. Então, a ideia de definir como abrigo das almas é que, como eu disse, já está em construção e está dentro do status quo do Brasil e de cidades. Qual é o estado, qual o status, o nível de evolução dentro do status por meio das leis, se foram aplicadas em educação, em saúde, em empregos,
níveis, né? Saúde, educação, emprego, assistência social, cultura, tudo que temos. Então, este é o caminho das almas e nós temos os abrigos das almas e temos muitas pessoas para serem abrigadas e por isso existem vários programas que nós não vamos nos prender aqui, mas a questão da Terra, o compromisso que a Terra tem com o futuro, o sistema planetário das constelações aqui em volta, é em função do sistema democrático, dos estados democráticos de direito. E o cuidado aqui em se falar sobre isto é porque o cunho é o povo tendo a parte maior, porque é a maioria das pessoas, eu não digo dos ganhos, né? Se você juntar tudo que as pessoas de classe média ganham, não vai chegar talvez a metade do que o grupo menor de empresários, que são os bilionários e superbilionários de empresas de grande e médio porte, tem. E esses números aí eu não estou agora lembrando, mas já ouvi isso várias vezes. Mas o certo é que o povo todo da Terra, que talvez 2, 3% das pessoas, detém mais da metade de tudo que existe. E o restante é o povo todo. Nós não estamos lutando, não devemos lutar para que o povo isso seja distribuído entre todos. A ideia não é esta, é manter o contrato social e sermos honrados com isso, já que veio da Revolução Francesa. Então, relativo à liberdade, por exemplo, o que eu vier a ensinar aqui é para a manutenção da democracia como uma fórmula revolucionária para incluir todos os cidadãos dentro de certo nível de consumo e de possibilidade de consumo, como turismo, como comer fora, como viver bem, como ter roupa sempre, não ter medo de estar desamparado, sem emprego, ter trabalho para todos. E isto, embora possa parecer proibitivo, meu trabalho sempre vai ser romper com os paradigmas. Ou seja, aquilo que é antigo, você tem que causar uma ruptura em algum momento da história. Então eu sigo os esotéricos que falam que nós temos que evoluir a Terra. E a evolução significa a libertação mais ampla das almas humanas, das coisas que maltratam a alma, que são os sentidos, né? Você sente a opressão e sofre. E, aliás, nós podemos chorar de vez em quando, é muito importante, porque amolece bastante e traz a sensibilidade à tona. Não devemos esquecer isso, ou buscarmos a sensibilidade permanentemente. Então, o status quo do Brasil, nós podemos ter, havendo determinadas coisas, como salário mínimo, nós chegarmos aí o equivalente a 4 salários e um pouco mais de 40 anos. 4 salários seria atualmente 5.624, como eu falei e venho sempre falando, e depois você continua aumentando, a terra vai ter grande abundância, os empresários serão mais fortes, terão mais dinheiro, e a gente não vai se preocupar com isso, porque nós vamos ter na nossa parte, ela é importante. E é importante que os empresários façam para nós, e não para eles enriquecerem. Não ser uma questão de competitividade, de competição, é uma questão da virtude em você fazer tudo aquilo que o empresário faz, seja para as pessoas. Os grandes empresários, principalmente, os médios, e depois os outros na proporção
mas o que nos interessa mais é abalar as estruturas do capitalismo nesse aspecto daquilo que o capital faz, que é para ganhar dinheiro e enriquecer a pessoa. E aí o empresário fazendo para as pessoas, ele está rompendo com as cadeias que Sócrates, Platão fala lá, a Caverna de Platão, no livro A República. Bem, esse aí é o que os empresários têm que fazer, exercício sempre, lembrar e fazer isso com sentimento. Eu estou fazendo para as pessoas, certo? E o que nós fizermos é para as pessoas também. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês. E esse ensinamento foi eu que passei, de fazer para as pessoas. Faz parte aqui desse aprendizado, dessa escola, né, vamos dizer assim, e de desenvolvimento científico. Essa é uma prática científica da parte do metabolismo dos seres. Então, para o empresário é isso, para os políticos, presidentes, ministros, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, deputados federais, estaduais, secretários de fazenda, né? Secretarias diversas, ministérios, todos que estão dentro da parte política têm que fazer isso, estão fazendo pelas pessoas. Assim como você pega uma das forças que existe, um dos poderes é o jornalismo, é a comunicação. E talvez alguns não achem isso, mas nós sabemos que a comunicação é um dos poderes. O outro é a educação, né? Além do dinheiro, do capital. E então vamos lá. As correntes ideológicas, essas coisas. Então, nós vamos seguir aqui. Então, o objetivo é que você levar o abrigo das almas para todas as pessoas, todos trabalhando em idade, os aposentados em condições melhores. Claro, se você tem um salário mínimo inicial dos 6 mil, você já, com o custo de vida atual, mesmo que alguém se aposente com salário mínimo no futuro, que não é o desejável, já vai haver um refresco. Nós teremos evoluído. O objetivo do trabalho todo é relativo a essas coisas de conquistar o refúgio das almas. O refúgio é quando todos estiverem na classe média, em todos os países do mundo, educação e saúde garantida, aposentadorias boas, né? Claro, você ganhar 8, 10 mil, se fosse no nível de hoje, já seria excelente, né? Já estaria um vigor tremendo, né? Imagina. E isso é o que nós iremos fazer aqui no Brasil e dos outros países, nós estaremos influenciando para fazer o mesmo. Bem, o capital tem que ser dirigido, e aí exercícios com os empresários de capital, porque eles estão fazendo isso pelas pessoas, para levar trabalho e para eles poderem levar os produtos dos outros e deles também para esses lugares e ganharem mais dinheiro e esses lugares terem mais recursos e todos chegarem a este objetivo de criarmos o refúgio das almas. O refúgio tem que ser algo inabalável, em que a política já esteja estabilizada, não existe mais crime nem guerras. E nós temos que conseguir isto nesse século, antes de 2070, não ter mais conflitos na Terra. Eu acho que é possível, porque nós temos grandes regiões que as pessoas não brigam mais, né? Depois dessa guerra, essas guerras, esse é o objetivo. Mas o objetivo é por meio
das sociedades, né, sendo dirigidas e informadas adequadamente sobre possibilidades e não ficarem alheias, todos. Essa publicação que eu estou fazendo, eu publico aqui na internet e não é para muitas pessoas. Mas o objetivo aqui é depois nós conseguirmos estarmos juntos, né? Mas eu vou falar mais à frente sobre isso. Então, todos na classe média, e você chegar a refúgio das almas é quando os sistemas políticos estiverem estabilizados e os mercados já estejam no limite, né? Porque todos vão estar trabalhando e ganhando esse nível de salário que eu falei. Talvez alguns países só vai se tornar refúgio quando você tiver um nível de igualdade adequado. Aí nós poderemos chamar de refúgio. E, bem, nós falamos do iluminismo que trouxe até aqui. Isso aqui faz parte de iluminismo. É o iluminismo da nossa época. Como eu tenho visto muitos grupos esotéricos falando sobre isso, e tem que haver um direcionamento. Isto é sério, é vital. E isto que eu estou fazendo aqui é vital, é importante. É preciso que as pessoas queiram a evolução mental, a consciência elevada e igualitária. Vocês podem pedir isso agora, né? Já é um trabalho inicial. Eu quero que nós tenhamos uma consciência de abertura de mente igualitária de nossas mentes. Neste momento eu peço para mim isto e peço para vocês também que estiverem assistindo, e vocês pedem também, ok? Então nós vamos pedir para todos, e para alguns mais, né? Então os que estiverem assistindo poderão desenvolver isto, porque isso é real, abre mesmo a mente. Então, agora vocês têm que ter a ideia da igualdade, de que nós vamos construir o refúgio das almas. Então é igualitário, não tem racismo, não tem xenofobia, que é contra habitantes de outros países, não há essa questão da religião, não se enquadra. As pessoas podem ter a religião, mas dentro desse parecer é como a democracia, ela tem que ser laica. Isso aqui é totalmente laico e desvinculado das religiões. A religião, a gente tem gratidão, porque ajuda bastante, né, todos. Bem, então nós damos aí uma ideia de futuro. Os insights, ou seja, os flashes de luz, eles pré-existiam a nossa passagem aqui, né? Isso que eu estou falando pré-existe a nossa passagem aqui. Existem vidas paralelas em que isso já está em andamento, muito mais avançado do que aqui. Então nós estamos passando por esta dimensão, que seria uma dimensão de universo, e universos paralelos, né, são diferentes do que este que nós estamos vivendo. Então esse tipo de realidade já existe fora daqui, assim como o futuro já existe. Essa coisa aí eu não quero falar, né? Mas então, como o futuro já existe, isso já existe, certo? Ok. Então fica assim, mas com um conhecimento inicial. Agora vamos lá. Então isso pré-existe. Eu não sou aqui, nessa passagem, autor de nada. Eu estou trabalhando em algo que pré-existe. Eu assumi o posto para condução das pessoas por vontade própria, porque é o seguinte: você não pode ter matado nem roubado.
assim, matado, fazer coisas erradas, você não pode fazer. Então, a pessoa, para desenvolver os grupos, é requerido, se quiser fazer um negócio realmente sério, é preciso que a pessoa que estiver na liderança não tenha matado nem roubado. Isso é muito importante, que tenha tentado manter a integridade nessas coisas. E mesmo que tenha ocorrido sem que fosse a vontade da pessoa, é importante que quem esteja levando os grupos à frente sejam pessoas purificadas, porque aí estes grupos vão ter a direção correta. Este é o caminho em que vai levar as pessoas também, não é o único caminho, né? É um dos caminhos. Existem diferenças nesse sistema, né? Então é um dos caminhos que conduzirão as pessoas para serem eternas. E que é natural, como qualquer religião, leva as pessoas para serem eternas. Mas eu não estou falando de religião, eu estou falando de algo diferente. Porque, por exemplo, os hindus falam que a roda, não sei, de Sansara, e aí as pessoas passam, se elevam, caem, voltam, se tornam animais, passarinhos, depois vêm e vai subindo de novo. Bem, eu não acredito dessa forma, não. Eu acredito que nós estaremos presos a um sistema em que nós nascemos numa época com tecnologias, com educação, com saúde. Então, os que morrerem vão nascer em lugares onde existem estruturas como semelhante às nossas, com, claro, diferenças, mas dentro do enquadramento. Isso, os tempos, né? E nós provavelmente já passamos por vidas mais primitivas, como seres humanos, e é algo que é para estudar. Esse é o motivo do nosso estudo e de outras religiões que creem da mesma forma, mas o nosso tem um teor parecido com o kardecista, mas nós não vamos falar de espíritos. Quando a pessoa morre, ela sai, o espírito e a alma dela que estão ali, com todas as informações, é a mente da pessoa, com todas as informações e algum plasma, né, envelopando, e algum plasma por dentro que traz ainda sensibilidade. Isso pode ser utilizado, é isso que eu entendo e creio. Então, eu creio da seguinte forma, eu sei que é assim, nós estamos com a mente bloqueada com relação à vida pós-morte, porque as pessoas, aqui nós temos capitalismo, e não é a questão do capitalismo em si. Nós podemos usar o capital e continuar usando alguma forma para você poder pegar certo, vamos dizer, acaba o dinheiro, aí vai ficar digital, aí vai chegar a um ponto de afunilamento das produções em que tudo que for feito vai ser para as pessoas em determinadas quantidades. Compreendem isso? Então, esse afunilamento vai chegar num ponto e nós devemos desejar ele, porque aí os empresários que estiverem, são milhões deles, né? E as pessoas trabalhando serão os bilhões, né? E esses bilhões receberão sempre uma parte da produção, uma parte importante para bem-estar, para que as pessoas estejam na Terra satisfeitas. Não digo que é a festa de vida eterna, né, de céu, não é nada disso. É trabalho o tempo inteiro, estudo, as pessoas vão estudar muito mais, as pessoas do futuro, do que hoje. Mas nós precisamos zelar pela vida social. E nós temos que encontrar caminhos para... As pessoas, por exemplo, vão aos parques, vão à praia, vão a esses clubes, vão a festas, fazem viagens juntos. Nós temos que zelar por essas coisas, encontrar, por exemplo, dançar.
Eu vejo pela internet as pessoas dançando em alguns lugares e invejo profundamente isso, porque eu dancei. E dançar é como brincar. Você brincar de ter um capricho, né? Um capricho. Você encontra um capricho. E aí você ali capricha nos gestos, no tudo, né? E aquilo é lindo. Concordam? Ok. Então, esse despertar que nós falamos aqui na Terra, de chegarmos até refúgio, ele veio do passado. E a ideia é que nós temos tudo gravado em nós e nós temos como despertar isto quando formos igualitários e ninguém fizer mais mal nenhum a ninguém. Então você poderá saber quais são os arquivos e como despertar isto. E você saberá, também poderá saber qual o caminho da alma, como ela vai. Ela vai por dentro, como a imagem que eu estou gravando, passa para vocês e está sem fio, e vai por dentro de algum lugar. Nós não estamos vendo esse lugar, então esse lugar existe. E aqui, ó, cadê? Onde? Ele existe e vai. Tecnologia só é de você ter isto e passar a imagem, como a televisão ainda tem os fios, né? Mas você tem televisão hoje, provavelmente sem fio. Se você quiser usar televisão sem fio, hoje já é real, está aí à disposição, é só fazerem, não precisa mais fios. E até mesmo, aí você vai perder o pessoal que faz a transmissão pela internet, né? Isso não importa, altera-se com o futuro, né? As pessoas realmente, isso é tranquilo. E aí, igualdade num contrato social que foi definido pelo Rousseau, a ideia do contrato, a República fala do desenvolvimento e o contrato social do Rousseau, ele fala dos tipos possíveis, mas aí você tem o espírito das leis do Montesquieu, que o Rousseau sabia, né? Então, provavelmente, e o Rousseau sabia das leis, porque ele conhecia a República, conhecia essas coisas todas dos pensadores antigos. Então, e ele leu pensadores da época dele, John Locke, né, que foi um dos mentores dele, que trabalhava para governos, né, então ele tinha uma ideia bastante avançada. E aí o que nós precisamos? Continuar nas luzes e evoluir a Terra com luzes. Isso aqui é concreto, é real. Existe vida nos outros planetas, o universo inteiro parecido com a nossa, e nós temos que, e nós vamos morrer e ir para o futuro da Terra. Alguns vão para o passado, mas a maioria absoluta é para o futuro e para esses planetas. Isso é distribuído e nós não sabemos ainda em que quantidade, proporção para os planetas e como isso funciona. A ideia destes grupos, desse grupo que eu estou me referindo aqui, esse despertar por meio de insights, né, e de reflexos de luz na mente humana, que vai aparecendo com o trabalho e você vai desenvolvendo e a gente vai descobrindo. Por exemplo, eu sei que o futuro muda, mas eu não sabia disso. Minha mente era bloqueada. Hoje eu sei que o futuro vai mudando o tempo inteiro, principalmente em épocas de muita tecnologia. E aí, você tem diversos tipos de futuro. Durante essa experiência minha, eu fui percebendo isso. E antes de ter
as primeiras visões dessas mudanças, eu já sabia que mudava. Agora, eu não tinha ainda a percepção, eu não conseguia ver o futuro, só o passado. Então, depois eu comecei a me esforçar para ver o futuro e comecei a ver. Então, verifiquei que o futuro muda, né? Até mesmo porque começaram a mostrar isto, porque eu já estava indo em frente e eu precisaria saber, obviamente. Então, já passaram a mostrar. E aí eu vi muitas coisas que eu não vou falar agora, e tem muita coisa ruim que acontece e outras boas. Então, você tem diversos tipos de futuro. E aí, quando você vai para os planetas, você também tem essa possibilidade de ir para uma vida paralela a essa que nós estamos aqui, para um futuro melhor ou para uma vida paralela, porque vai se desdobrando assim, como um leque. Mas um leque que vai assim, né? E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Então, é um número absurdo de alterações paralelas que vão seguindo. Quando uma pessoa morre por um acidente e por alguma coisa, ela está no futuro e não morreu, mas se acidentou. Agora, como que eu vou te explicar isso? Né? Então, existe já uma coisa assim. Ou alguém mata alguém, mas ela está no futuro, lá ela não morreu. Porque o princípio é de resguardar, né? Porque isso é controlado. Com certeza existe as mentes superiores que trabalharam nisso. E pessoas puras o suficiente para pensarem na preservação da vida humana para sempre. Acreditem, isso é verdade. E a reencarnação é um processo científico que tem pessoas que trabalham, vamos falar assim, trabalham para o Deus bom, para o bem, para os céus, para o bem. E elas são igualitárias. E no meio do caminho, bem, aí já são outros 500 e outros conhecimentos que parece que nós vamos encontrar muitas coisas pelo caminho e precisamos, como nós vamos para esses outros planetas e aqui nós tivemos um despertar, nós temos que trabalhar, ter estudos para podermos influenciar o despertar nesses outros planetas, quando estivermos indo, e ter um trabalho com várias técnicas que nós já temos descoberto aí no caminho, né? E que outros já sabiam, eu não sabia. E também tenho que ter a humildade, né? Mas nós vamos trabalhar com tudo, inclusive o que os hindus sabem, nós temos que descobrir, os budistas, e ficar com o tempo, uma escola para trabalhar essas coisas. E esse sentido aqui, vocês já podem, por exemplo, pedir por vocês, né, para ir para esses lugares para conseguirmos evoluir a Terra, parar as mortes. Então, um exercício agora, para geral, e vocês passem para todos no plano metafísico. Eu não vou matar ninguém, eu não vou roubar ninguém, eu não vou fazer extorsão ou enganar pessoas dessa forma. E eu também não vou fazer feitiçarias para o mal. Isso tem nas religiões todas, isso eu estou falando para você fazer que não vai matar, você vai... Tua energia vai ficar junto com os que não vão matar. Mesmo que já tenham matado, você repetindo isso paulatinamente, a tua energia vai estar sendo direcionada para aí. E você vai ficar
protegido. Mas você precisa que as pessoas no entorno estejam fazendo também. Então não vai matar, não vai fazer feitiçaria para o mal, não vai fazer mal a ninguém dentro do plano metafísico. Em nenhuma circunstância. E você falando isso e se desprendendo, isso vai te direcionar também para um ponto com essa estrutura e configuração energética. E nesse aspecto eu já venho experimentando nesses últimos dias, passei épocas de lutas tremendas, mas eu já sabia que isso era dividido assim, porque minhas observações iniciais com relação à posição e você não conseguir andar para resolver coisas que seriam muito mais simples se nós tivéssemos organizações melhores, sociais, que nós vamos caminhar para conseguir, para as pessoas poderem se desprender e fazerem as coisas que gostariam de fazer. Então, uma delas é você ter satisfação. Então, eu quero satisfação nesse instante por tudo que eu tenho, pelas coisas todas. Então, você recebe essa satisfação para tirar um pouco a pressão do corpo. E esses exercícios são fundamentais, porque a parte espiritual, metafísica, é praticamente o fundamento de algo assim como nós estamos falando. Além desses exercícios que é o óbvio, né? E a parte metafísica é que o mundo, quem busca paz, você pode querer matar, ludibriar as pessoas, fazer, e pela mente, junto com outros, tudo bem. Você não vai ser perseguido por isso. Agora, se você quiser fazer o que é certo, você é perseguido. Se for em grupo. Eu estou falando aqui, eu vou parar um tempo de interferir na parte dos povos, né? Essa coisa toda, eu estou interferindo direto, né? E eu tenho uma maneira de atuar que muitas vezes é entendida errada, porque eu às vezes faço poesia, escrevo pensamentos, eu canto, faço letras de música e canto, e eu bebo vinho, e quando eu bebo eu fico bem diferente, né? E cerveja eu fico também diferente, minha mente muda, e eu gosto dessas mudanças, porque me traz descanso para a alma. E essas coisas que nós fizemos aí foram exercício, outra que nós queremos o refúgio, e que você abre mão de tudo, assim, para conseguir esse refúgio, estar refugiado junto com os outros, porque o nível de igualdade não significa você ser livre, significa o seguinte: você é tímido, eu sou tímido, mas eu consigo conversar com as pessoas, é que você não quer, as reações que tiverem em você deve dizer assim, essas reações não são minhas. Porque eu não quero ter essas reações, eu tenho, mas não são minhas, com relação às pessoas e às coisas. E padrão social ou qualquer coisa. Você tem que ir por aí. Isso é real. Pelo menos, né? Eu tenho que ter a obrigação moral de falar para vocês e ter alguns exercícios individuais, e você pode passar para os outros também. Não reagir é um deles. Depois você pode retroagir aí essa gravação e pegar aquilo que eu falei e repetir. Por isto, eu não vou alongar muito o assunto agora, porque eu não quero que vocês fiquem sobrecarregados, né, para ter que ver o vídeo, mas eu gostaria que vocês revessem este vídeo, porque ele é uma síntese, mas eu já estou avançando e vai ser repetitivo, porque determinadas coisas que você faz na vida, pela repetição é que aquilo vai
te permitindo entender e buscando métodos. Eu estou passando alguns e é assim, eu acho que isso é até antecipar, mas eu já fiz aí uns 10 vídeos a respeito deste caminho e para encontrar pessoas para seguirem juntos, um dos aspectos pode ser simplesmente pela internet, mas o outro é a parte oculta, né, do trabalho que você vai desenvolver no futuro. E este futuro só pode ser garantido se você trabalhar no caminho e que você esteja se desprendendo da parte da desigualdade do poder para poder gerar este caminho. Este é outro aspecto, um outro exercício que eu vou pedir para vocês fazerem em relação a isso, porque isso diz respeito não a uma verdade, diz respeito a não que você está vivendo, que nós vivemos com problemas todos, mas é aquilo que você tem que querer, para que as pessoas não causem danos, porque isso é absolutamente igualitário. Nós não podemos fazer um trabalho bem feito e de longo alcance se nós não deixarmos uma semente boa, porque as pessoas que irão executar isto vão ser pessoas do futuro. A maioria de nós somos pessoas com idade. Eu realmente estou pensando em ir para o futuro da Terra para contribuir, e consciente. Mas isso aí é um problema muito sério, difícil, né? Mas gostaria aí de estimular vocês, eu vou colocar aí no vídeo, as pessoas em geral, eu não sou uma pessoa com muitas ambições a nível financeiro, nem nada disso, mas no futuro, em alguns vídeos, depois eu vou colocar, porque eu vou precisar fazer coisas melhores que eu estou fazendo e o meu ambiente de trabalho para isto é muito informal ainda. E aí, depois eu gostaria que se vocês me informassem com o tempo de questões que eu não quero saber de parte religiosa, de viver de algo assim. Eu já sou aposentado e tenho uma vida muito simples, mas se for para fazer o trabalho no futuro, nós vamos precisar de algum recurso, que não é muito, né? Um recurso para montar estúdio, por exemplo, né? Para fazer e pegar pessoas, às vezes, levar para fazer, olha, nós estamos fazendo isso, aquilo, e fazer um trabalho para que as pessoas possam seguir, ter satisfação em estar seguindo isto, e sem a intenção de religião, sem a intenção de instituição que seja, que traga compromissos de poder. Por exemplo, eu tenho uma idade, vou morrer daqui a 15 anos, por exemplo, e aí, por que o poder, né? Em 15 anos. E eu fui cristão, eu pensei em ser sacerdote cristão e realmente eu pensava na sobrevivência, isso me incomodava muito com todo o esquema, porque a gente vê a história toda, né? E nós sabemos do que os sacerdotes sempre fizeram em todas as religiões por viverem disto, e isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, eu estou participando de grupo de política. E no grupo de política já é diferente.
eu estou participando em algo que, quando as pessoas vão trabalhar em governo, elas vão ganhar dinheiro. E precisa ser assim. Mas aí é diferente. Nesse caso aqui, nós não podemos ter esse defeito. O defeito do poder. Então, eu agradeço a vocês pela audiência, espero que esse vídeo chegue a algumas pessoas e que vocês saibam que isso é algo sério. Acho que não tem dúvida, né? Um abraço e um beijo para todos.